A intoxicação alimentar mata mais de 350 mil pessoas por ano, segundo a Organização Mundial da Saúde. As regiões mais afetadas são a África e o Sudeste Asiático. A contaminação pode causar mais de 200 tipos de doenças, desde a diarreia até o câncer. Por esses fatores, o controle de qualidade dos alimentos é fundamental para garantir que ele seja adequado ao consumo. Esse é o assunto do programa de hoje. Também vamos esclarecer alguns mitos e verdades sobre a validade dos alimentos. Fique com a gente, o Universidade Aberta está só começando. O agronegócio brasileiro representa 1/3 do PIB, ou seja, é o setor mais importante da economia nacional. Esse bom desempenho é resultado de técnicas avançadas de produção. Para manter a qualidade desse produto até chegar à mesa do consumidor, são necessários vários cuidados. Esse é o tema do projeto de pesquisa Avaliação e Controle da Qualidade de Alimentos. Para conversar sobre esse assunto, eu recebo aqui no estúdio a coordenadora do projeto, a professora doutora da Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária da UPF, Laura Beatriz Rodrigues. Mas antes disso, confere aí uma reportagem produzida pelo Núcleo Experimental de Jornalismo em parceria com a UPF TV. O senhor, quando vem comprar alguma coisa, dá uma olhada na validade do alimento? Sim, sempre. Quando está em promoção, né? Daí é que a gente aproveita e dá uma olhada melhor, né? Eu sempre olho, sempre cuido. Eu acho que é fundamental a validade, né? Essa é fundamental. Depois o preço a gente vê. Esse pessoal toma muito cuidado para não consumir nenhum alimento estragado. Mas não é apenas o consumidor que deve ficar ligado nisso. Os mercados, fruteiras e outros estabelecimentos precisam seguir importantes procedimentos de segurança. Neste mercado em Passo Fundo, os cuidados fazem parte da rotina do estabelecimento. No momento em que vão fazer a reposição de mercadoria ou verificar se está desorganizada a prateleira, enfim. Nesse momento ele já aproveita para verificar a validade, para fazer o revezamento, né, colocar os mais novos na frente, enfim. O descarte também, na verdade, quando a gente vai reabastecer a mercadoria, também já aproveita para verificar a validade, como foi dito. Caso esteja vencido, eles são separados numa sala ou num ambiente onde o fornecedor depois vai poder verificar a quantidade, né, enfim, que foi retirado, se vai poder ter troca ou não, se a gente vai ter que descartar ou o próprio fornecedor. Além dos cuidados tomados pelo próprio estabelecimento, ainda existe uma fiscalização externa para garantir a segurança dos alimentos. O órgão responsável por isso é a Vigilância Sanitária. A gente vai no estabelecimento, verifica uma irregularidade, é emitida uma notificação para que esse estabelecimento se adeque num prazo aproximado de 30 dias, dependendo da situação. Esse estabelecimento se adequando nesse prazo e entrando com documentação para o alvará, emitido o alvará e tudo certo. Caso o estabelecimento não cumpra, quando findado o prazo da notificação, o fiscal retorna no estabelecimento e aí abre um auto de infração. E aí sim a gente acaba cumprindo algumas penalidades. As penalidades dentro da vigilância sanitária, elas são descritas na legislação sanitária, advertência, multa ou interdição. Mesmo que muita gente trabalhe para que não tenha nenhum produto vencido na prateleira, o consumidor não pode esquecer de fazer a parte dele. E na sua casa, se algo está fora da validade, o que o senhor faz com o alimento? Depende do produto, se ocupa. E depende do produto que a gente vê que ele é perecível, daí a gente elimina. Eu coloco fora. Eu controlo tudo. Eu controlo sempre, olho e levo a quantia mais ou menos para não vencer. Eu procuro descartar ele, porque daí se ele vence, né? Não dá para comer. Laura, esse tema é um tema polêmico e preocupante, né? Mas eu queria começar o programa esclarecendo uma questão, porque quando a gente fala em intoxicação alimentar, a gente pensa, é super comum, que é verdade, os dados estão aí para comprovar isso, mas a palavra intoxicação parece que ela reduz um pouco até o perigo, né, da situação. E aí existe um outro termo mais tecnicamente adequado quando a gente quer falar dessas doenças que são transmitidas pelos alimentos, né? Isso. O termo mais adequado seria doença transmitida por alimento ou doença veiculada por alimento.
Uma das principais causas, até que a gente, principalmente meu foco de pesquisa, são as doenças bacterianas, né, que são muito conhecidas, como a salmonela, como a Escherichia coli, que é dos coliformes fecais, né? Mas elas podem causar diferentes tipos de doenças. Então, desde uma gastroenterite mesmo, né, uma diarreia, náusea, vômito, até doenças mais graves, né, como perda da visão, como meningite, como aborto, né, infertilidade, dependendo do agente. Porque essas doenças, elas podem tanto ser causadas por micro-organismos ou parasitas, né, tipo bactérias, vírus, protozoários como o toxoplasma, que está sendo muito noticiado aqui no Rio Grande do Sul. Que é do conhecimento geral, né? Isso. E também causada por resíduos químicos, né, como restos de desinfetantes, sanitizantes, que pode estar... Ou seja, coisas que não são necessariamente do alimento, Isso, mas que é do processamento do alimento. Isso, como alguns casos que aconteceram alguns anos atrás, como resíduos do processo de lavagem que ficou em sucos de caixinha, né? E também as micotoxinas, que são toxinas produzidas por fungos, né? Que também podem causar uma doença que não necessariamente vai acontecer naquele momento. Ela tem um fator mais residual, né? Que é aquilo que comentam às vezes quando tem muito numa farinha de milho ou no amendoim, não vai que tem aflatoxina. Então, na realidade, a gente chama dos perigos, né, os riscos químicos, físicos ou biológicos, porque pode ter um resto de caco de vidro, que já aconteceu, restos de veneno de rato, que já aconteceu, além das próprias doenças, né? Ou seja, essas histórias que a gente escuta falar e fica um pouco apavorado, de que foi encontrado um pedaço de uma perna de um bicho. Ou pelo do roedor, então... Essas coisas, de fato, já aconteceram mesmo. Sim, mas exatamente para evitar que isso aconteça, né? Que existe essa questão das análises e do controle de qualidade dos alimentos. A gente, quando fala em controle de qualidade do alimento e pensando justamente nessas doenças transmitidas, a gente começa a pensar como isso é complexo, porque os alimentos são muito variáveis, quer dizer, existem muitos tipos de alimento diferentes, com naturezas diferentes, com processos diferentes, né? Como é que é a preparação do profissional que faz esse trabalho e ele segue um conjunto de regras determinadas por quem? Existem regras internacionais, né? Pela Organização Mundial de Saúde, pelo Códex Alimentários, pela FAO, né? E também regras nacionais pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que é o MAPA, e também pelo Ministério da Saúde, no caso principalmente a Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Essas normativas, essas legislações, elas têm o intuito de manter a qualidade e a inocuidade. A qualidade seria mais relacionada com aquele alimento não levar a um risco, mas ele estar adequado dentro dos padrões, relacionado também com fraudes que a gente vê, que tinha, por exemplo, um alimento... A questão do leite, por exemplo, muito conhecida, né? E não necessariamente que vá levar a doença, como, por exemplo, o azeite de oliva, que eles têm comentado bastante, que eles começaram a investigar. Ou se você pega um produto que diz que vai ter determinada concentração de sódio e tem mais ou menos, ou se diz que vai ter açúcar e que não vai ter e tem. Então, não necessariamente é uma doença causada por um micro-organismo, tá? Ou pelo resíduo químico, mas relacionado também com a qualidade em si. No sentido de preservar o alimento para que ele seja tão saudável quanto se está prometendo que ele é. Isso, mas relacionado até com a questão do próprio direito do consumidor, de que se ele vai adquirir um produto, aquele produto tem que realmente estar dentro dos parâmetros descritos, porque existem padrões de identidade e qualidade para os alimentos, e que a rotulagem adequada, e o alimento não pode ter uma coisa que não pode não ter algo que ele diz que tem. Ou vice-versa, tipo, se nós pensarmos em termos de um controle de qualidade para pessoas que são celíacas, que realmente não podem consumir o glúten e o alimento ter glúten, isso, então não necessariamente é um micro-organismo, mas está relacionado com a qualidade.
E no caso deste projeto de pesquisa, ele é um projeto de pesquisa do Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia de Alimentos. Então, ele vem de encontro à sua pergunta, né, para a formação desse profissional. Na área de alimentos, a gente tem características que são específicas de algumas profissões, de uma formação de graduação, e outras, como a questão da próprio controle de qualidade, que elas são interdisciplinares, né? Por exemplo, eu sou médica veterinária, mas eu tenho uma orientada nutricionista, outra tecnóloga de alimentos, já tive veterinários. Então, é um programa de pós-graduação que une engenheiros de alimentos, engenheiros químicos, biólogos, nutricionistas, uma médicos equipe veterinários. Multidisciplinar. Exato, porque exatamente essa questão da multivariadas fontes do alimento. Né? Eu me lembro agora, tu falando de um programa que nós fizemos há bastante tempo atrás, os telespectadores que nos acompanham talvez lembrem, sobre uma doença no peito do frango. Ah, talvez com o professor Elci. E aí nós começamos a conversar e a gente começa a se perguntar, mas como isso afeta a minha vida, né? O frango está morrendo dessa doença? Não, ele não está morrendo. Mas quando ele vai para abate, que ele vai ser tratado para virar alimento, aquela doença representa uma mancha no peito dele. Nós temos que saber se isso é prejudicial ou não prejudicial à qualidade do alimento e ao homem. E são as pesquisas que fazem isso, né? Isso, essa questão que te falei da qualidade e da inocuidade. Porque por mais que um alimento, por exemplo, esse da musculatura do peito do frango, se ele tiver esverdeado, se ele tiver alterado, por mais que até agora se demonstre que não é nenhum agente infeccioso, as pessoas já têm aquela coisa de, não vou comer. E isso também é toda uma questão extremamente cultural. Porque em alguns países, né, asiáticos, de outras culturas, por exemplo, as pessoas consomem embriões de aves. Então, o pintinho ainda dentro do ovo é vendido em carrocinhas, né, como se fosse food truck para as pessoas se alimentarem. O que não faz parte da nossa cultura. Exato. Né? Mas que talvez se fizesse. E existem vários outros tipos de alimentos que a gente não, aqui no Brasil, a gente não consome e que nos parecem muito estranhos, para não dizer nojentos às vezes, né? E que são consumidos em outros lugares. Por isso mas eles também devem ter algum tipo de controle de qualidade. Sim, imagino que sim. Não conheço, né? Mas deve ter até uma questão do próprio controle das características organolépticas, né? A cor, o odor, o aspecto que esse alimento tem, que está relacionado com as análises sensoriais, né? Então, nós temos dentro do PPG-CTA, né? Que é o programa de pós-graduação, inúmeros trabalhos que vão de encontro a isso, desenvolvido pelos alunos, além de outros projetos de pesquisa do programa relacionado a inovações, a modificações de alimentos, a novos... programa guarda-chuva. Sim. E esse projeto de pesquisa, análise e controle de qualidade de alimentos, eu estou coordenadora, mas ele envolve outros docentes do programa. Que é para dar conta dessa diversidade também. Sim, da parte físico-química, resíduos de antimicrobianos, resíduos de agrotóxicos, né? Então, nós temos a professora Maria Tereza, o professor Luiz Carlos, o professor Christian, a professora Luciana Ruschel, que cada um trabalhando numa área dentro desse pedacinho do PPG-CTA. Bom, nós vamos para um rápido intervalo, mas antes disso, a Caroline, mestranda do programa de pós-graduação em Ciência e Tecnologia dos Alimentos, vai falar um pouco sobre o que motivou a participar do projeto. Eu faço parte, então, do programa de controle de qualidade dos alimentos para alinhar a minha profissão, que é de nutricionista, que trabalho com controle de qualidade, sempre buscando o controle total dos alimentos, sem os riscos físicos, químicos e biológicos, e a qualificação profissional também e uma posterior docência. A pesquisa vem impactar de forma direta em virtude que ela traz resposta para o nosso dia a dia profissional, seja ela em indústrias alimentícias ou um serviço de alimentação, onde com a pesquisa a gente traz as respostas para os desafios que nós encontramos no dia a dia. Então, o grande motivo que eu vim buscar o mestrado também é para isso, porque eu consigo alinhar o meu problema com a resposta dele por meio da pesquisa.
Estamos de volta com o Universidade Aberta. Para que um alimento conserve suas qualidades nutricionais e sanitárias, a segurança desse produto deve ser garantida em todas as etapas. O projeto Avaliação e Controle de Qualidade de Alimentos é uma iniciativa do curso de pós-graduação em Ciência e Tecnologia de Alimentos da UPF. Continua comigo aqui no estúdio a professora doutora da Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária da UPF, Laura Beatriz Rodrigues. Mas antes de voltarmos à nossa conversa, confere aí alguns mitos e verdades sobre a data de validade dos alimentos. Alimentos na geladeira demoram para estragar? Sim, os produtos refrigerados duram mais, porque a baixa temperatura impede o seu apodrecimento. Água estraga? Sim. Se você pegar a água da torneira e deixar em um recipiente de um dia para o outro, ela vai estar cheia de micro-organismos e imprópria para o consumo. Os alimentos estragam antes do prazo de validade? É possível que isso aconteça se o produto estiver armazenado em um local com temperaturas muito diferentes das recomendadas pelo fabricante. Siga todas essas dicas para diminuir as chances de consumir um alimento estragado. Se tiver alguma dúvida, é só ligar para a Vigilância Sanitária. Em Passo Fundo, o número é 3046-0164. Professora Laura, a gente falou bem no iniciozinho desse bloco, né, sobre o controle em todas as etapas, ou seja, o controle de qualidade, da inocuidade dos alimentos, ela se dá não só através do fiscal, que é aquele profissional que vai lá fiscalizar e atestar a qualidade do alimento, mas ela se dá ao longo do processo de produção desse alimento. Sim. Um conceito muito atual é a questão da chamada saúde única, né? Aonde nós pensamos desde a questão da saúde do meio ambiente, dos animais, dos alimentos, para chegar às pessoas, como um modo de manutenção da própria saúde do planeta, por isso saúde única. Então, quando a gente pensa em um alimento que vai chegar na nossa casa, ele tem todo um histórico até chegar em nosso lar, né? Ele vai ser produzido, ele vai ser cultivado, alguém organizou a semente, plantou, colheu, ou produziu uma ração, criou um animal. Então, por mais que a gente tenha toda uma questão muito importante, né, do cultivo familiar, a agroecologia, ainda não conseguimos, né? Essa demanda por alimento é muito maior do que o que essa parte desse estilo de produção consegue. Então, nós temos, às vezes, na nossa casa, né, um alimento que foi produzido do outro lado do oceano, né? Então, às vezes, a gente que poderia, em alguma medida, ter sido produzido aqui. Sim, também. Ou algumas coisas que são bem características, é só a gente pensar em termos da época da Semana Santa, consumo do bacalhau. Bacalhau não é produzido no Brasil, ele precisa de águas mais frias. Não tenho conhecimento se alguém já está tentando produzir, né? Mas é um exemplo, né? E ele tem que vir fazer todo esse transporte, inclusive, isso, ele é produzido lá e vem para cá. Alguns outros alimentos, eles estão sendo introduzidos no Brasil, como a própria questão da olivicultura, né? A produção do azeite de oliva brasileiro, que há alguns anos atrás ainda se dizia muito que não se poderia cultivar, né, as oliveiras, a azeitona aqui no Brasil, e hoje a gente já tem alguns azeites gaúchos, né, com destaque internacional. Então, depende muito de se adaptar, e para isso também precisa de tecnologias, de pesquisas, né, para conseguir modificar a produção desse alimento nas condições que a gente tem aqui no Brasil. Quando nós falávamos no Fique Sabendo, né, enquanto passava o Fique Sabendo, tu comentaste que a questão da validade dos alimentos é muito, muito importante, né? Sim. E a gente escuta mesmo alguns mitos, por exemplo, eu já escutei dizerem assim, enlatado, mesmo depois de 6 meses vencido, dá para consumir ainda, né? Como é que a gente lida com isso? Que importância a gente tem que dar para isso? 6 meses é um pouquinho de exagero, né? Na realidade, assim, um alimento, quando ele vai ser produzido, como o caso dos enlatados, ele passa por um processamento térmico chamado de esterilidade comercial. Mas
tiver qualquer problema durante esse processamento, ou o caso tipo que a lata bateu, ou que não ficou bem, a tampa da lata bem gravada ali e tem algum orifício, pode vir sim. Às vezes até antes do prazo de validade esse alimento já não poder mais ser consumido, né? Mas normalmente se tem um controle de qualidade nessas indústrias também bem intenso para que não ocorra esse tipo de situação. Mas o principal que a gente deve pensar é em questão da nossa saúde. Porque a partir do momento que uma empresa ela faz o seu estudo para determinar qual o prazo de validade de um alimento, ela está colocando, além da questão de manter a característica daquele alimento com o sabor, o odor, a cor, né, que é característico, além da questão da inocuidade, né, que seria não ter micro-organismos patogênicos ali que poderiam causar a doença. Então, no caso, principalmente em alimentos perecíveis, né, a carne, leite pasteurizado, no caso, ovos, esses alimentos que estragam mais facilmente, que a gente realmente precisa manter sob refrigeração, a gente realmente tem que ter esses cuidados e ter também um alerta, né, um cuidado maior com a questão da validade. Sim, porque senão tu acaba se prejudicando, sim, sem ser culpa, inclusive, é transmitida do alimento, mas porque tu foi negligente com o alimento que tu está consumindo. Porque nada do que a gente consome de alimento é estéril. Na realidade, o ser humano também não é estéril, né? Já tem vários estudos que estão relacionados à questão do microbioma, que são todos os micro-organismos que a gente tem junto com a gente, né? Tem um livro que chama 10% Humano, porque ele coloca a questão de que 10% das nossas células seriam nossas mesmo. O restante seriam bactérias, fungos, vírus, que estariam conosco e que são benéficos. Tanto que a gente tem vários alimentos que são consumidos e indicados, como a questão dos probióticos, né? Leites fermentados, iogurtes. E esses alimentos, eles trazem micro-organismos que são benéficos e que são necessários para que a gente permaneça saudável. Então, um alimento, ele vai ter micro-organismos do bem e os do mal. Se eles estiverem mantidos sob controle, né? Você tiver o cuidado com a questão da validade, com a temperatura adequada de conservação, aí vai ficar tudo sob controle e a pessoa pode consumir tranquila. Laura, tu me mostrou um dado bem preocupante, né? Que a cada 3 crianças menores de 5 anos que morrem, uma delas é por conta de doenças transmitidas por alimentos. Sim. Esse dado é muito assustador, né? Esse dado é bem assustador, é um dado da Organização Mundial de Saúde e está relacionado com doenças por alimentos e também doenças hídricas. Ela está, como vocês mesmos... que se bebe. Isso, pela água. Está bem relacionado com a questão do saneamento básico. Porque se a pessoa não tem um local adequado para colocar os seus dejetos, aqueles dejetos, né, fezes, urina, podem levar à contaminação do ambiente, dos lençóis freáticos, dos rios. E aí a criança se contamina novamente com um micro-organismo que estaria ali e as doenças acabam se disseminando. Tanto que vocês mesmos colocaram no início do programa, da grande quantidade desses surtos de DTA, desses casos, na África, né? E Sudeste Asiático, por quê? Devido principalmente à questão sanitária. Exato, da parte do saneamento básico. Pouca infraestrutura sanitária. Isso, né? Tem alguns programas que veem a questão, por exemplo, de você ter banheiros, né? De ter sanitários para as pessoas, o que vem de encontro com aquilo que a gente conversou antes da parte da saúde única. A gente não está isolado, a gente não é uma ilha, né? Nós precisamos manter tudo adequado ao redor para que se tenha saúde. Não adianta eu tentar cuidar de mim, jogar o lixo na rua, colocar a comida estragada ou, sei lá, jogar restos de carne num rio ou tudo que vai... Tipo, teve no início do ano, acho que foi, ou foi ano passado, teve um caso, acho que foi no norte do país, que um caminhão que estava transportando sangue tombou e caiu muitos e muitos litros de sangue de bovino, de gado que havia sido abatido no rio. Então, pensa em termos de uma contaminação, né?
Então, cada um tem que fazer a sua parte. Quantas pessoas bebem água daquele rio, mesmo sem estar próximas da onde o sangue foi derramado. Exato. Né? Porque alguns micro-organismos, eles podem ficar décadas no ambiente, que seria o caso, por exemplo, das pessoas quando tem aquele receio do tétano, né? Do Clostridium tetani, ou então do anthrax, que foi usado até como arma biológica, eles formam uma estrutura bacteriana, os endosporos ou esporos, que podem ficar mais de 5 décadas no ambiente. Muito resistentes, né? Muito. Agora é a vez da Aline, que também faz parte do programa de mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos, compartilhar com a gente as suas experiências no projeto. Vim participar desse projeto porque na minha graduação trabalhei na área de controle de qualidade, fazendo pesquisa de salmonela. Um dos motivos de eu vir participar do projeto foi porque a minha base na graduação foi em cima da microbiologia, consolidar como cientista, desenvolvendo outros projetos na área da microbiologia. E na minha vida pessoal só tem a me engrandecer, né, amadurecer, que eu estou começando agora aqui, então só vai contribuir para a minha vida, tanto profissional quanto acadêmica. Professora Laura, e para a gente encerrar então, a professora Lisete nos visitou, foi entrevistada aqui na Universidade Aberta alguns programas atrás, e ela falou, por exemplo, da criação da batata atlantucha, né? Que ela disse o seguinte, olha, para a gente cadastrar uma nova batata, um novo alimento lá no Ministério da Agricultura, ele tem que ter uma qualidade superior a tudo que já existe no mercado. Sim. Ou seja, essa é uma tônica da produção de alimentos hoje? Existe sim a necessidade da qualidade, no caso da professora Lisete, está relacionado com um novo alimento mesmo, porque foi feito o desenvolvimento desta batata, né? Mas, no caso, assim, quando alguns alimentos que são novos, você precisa, sim, de uma liberação. E outros você já tem os padrões de identidade e qualidade para serem produzidos, né? E aí você segue padrões já estabelecidos. Mas no caso de inovações, de novas metodologias, como, por exemplo, das pesquisas que estão sendo feitas com o uso da erva mate aqui na UPF, né? O uso da espirulina, o uso de lactobacilos. Então, existe sim um anseio, né? E uma necessidade de inovações que sejam cada vez mais naturais, com menores resíduos químicos, né? Porque a população em si quer esse retorno para alimentos que, por mais que eles sejam, sim, industrializados, processados, mas que eles tenham essa característica cada vez mais natural. Bom, Laura, muito obrigada pela tua presença. Eu que agradeço o convite. O consumo de alimentos impacta diretamente na qualidade da nossa vida e na nossa longevidade, né? Se você gostou, pode assistir às nossas reportagens no site nextjor.com.br e os programas estão na íntegra disponíveis em nosso canal do YouTube. Estaremos de volta na semana que vem. Eu espero você. Até lá!